Desenhos famosos são normalmente copiados na cara dura, e normalmente essas cópias nada mais são que imitações inferiores e baratas, mas por vezes essas cópias baratas chegam a ser mais populares que os próprios desenhos, e nesse vídeo vamos dar uma olhada nas 10 cópias de desenhos mais descaradas. Eu sou o Orc e se você ainda não faz parte do nosso enxame, então inscreva-se no canal para ficar por dentro de todas as curiosidades de filmes e séries. E não se esqueça de deixar aquele like para apoiar o canal e aumentar a família enxame. Family Guy. Vamos começar com esse desenho que é muito óbvio e famoso. O desenho de Seth MacFarlane, Family Guy, é sem dúvida uma cópia descarada, ou pelo menos uma paródia de The Simpsons, criada por Matt Groening. E o MacFarlane, ele é muito aberto em relação a isso, tendo copiado na cara dura o episódio piloto de The Simpsons, e sem falar na semelhança entre os desenhos em várias ocasiões. Veja algumas evidências. Ambos os desenhos contam a história de uma família americana com 3 crianças, e o pai é um idiota que adora cerveja. A mãe é uma mulher atraente que deve estar casado com alguém melhor. Cada família tem 3 crianças, e um deles é um bebê que é muito inteligente. Cada família tem um cão de estimação, e as casas são quase idênticas em forma e tamanho. Mas ninguém pode culpar o MacFarlane por usar os Simpsons como uma inspiração por sua criação. É uma das séries mais duradouras e bem-sucedidas de todos os tempos, e Family Guy provou ser um desenho bem popular quanto os Simpsons. Em 2015, houve um crossover em um episódio de 45 minutos chamado The Simpsons Guy. E isso aconteceu por ambos os desenhos serem distribuídos pela 21st Television e exibidos na Fox. The Samurai Pizza Cats. Samurai Pizza Cats foi sem dúvida uma tentativa de imitação do sucesso incrível e popular da franquia Tartarugas Mutantes Ninjas. Essa imitação de gatos foi exibida pela primeira vez em 1991, 4 anos após as Tartarugas Mutantes ser exibido e 7 anos após o primeiro quadrinho das Tartarugas ser lançado. Embora tenha sido adaptado de uma série de anime japonesa chamada Chiato Nindentinde, um nome bem estranho, que foi exibido pela primeira vez em 1990 e descreve os gatos como ninjas. O nome do desenho já diz tudo: Samurai Pizza Cats. Samurai Pizza Cats conta a história de 3 gatos que gostavam de pizza e eram samurais muito habilidosos. O desenho consolida a cultura japonesa como as Tartarugas Mutantes Ninjas, mas a semelhança mais óbvia foi devido ao fato de ser um grupo de amantes de pizza e animais que parecem com humanos, que adoravam nada mais que alguns pedaços de pizza de pepperoni. E também sem contar com a música tema do desenho que tinha o nome Tartarugas na letra. Mano, essa cópia é demais. A Saban Entertainment, que foram os meus criadores de Power Rangers, estavam por trás do desenho, que teve 52 episódios e até ganhou uma certa popularidade, mas não chegou nem perto das Tartarugas Mutantes Ninjas. Kung Fu Dino Pose. Essa também foi uma cópia descarada de Tartarugas Mutantes Ninjas. Kung Fu Dino Pose foi uma série que estreou em 2010, que teve 40 episódios, mas foi cancelada em 2011, um ano após o seu primeiro episódio ser exibido. O desenho contava a história de 4 lutadores de Kung Fu e dinossauros que pareciam com humanos, chamados Kane, que era um T-Rex, Chu, um Triceratops, Jet, um Pteranodon e Lucy, uma Stegosaurus. A esperança do mundo estava em suas mãos, enquanto o grande vilão foi trazido de volta à vida nos dias atuais. O desenho era obviamente uma paródia de Tartarugas Mutantes Ninjas, e não escondia esse fato. Os criadores sabiam o que estavam fazendo, e para ser sincero, no quesito paródia foi bem decente. O humor era bem da hora e bem sarcástico, e os criadores não esperavam que as pessoas levassem aquilo a sério. E na verdade, é uma pena que ela não tenha durado por muito tempo, porque o desenho tinha um grande potencial e provavelmente seria um grande sucesso. Coconut Fried Fruit Salad Island. Eu sei, é um nome bem comprido e estranho. Coconut Fried Fruit Salad Island foi um desenho que durou por um curto período de tempo, entre setembro de 2005 e maio de 2006, e nem fez um ano. E foi cancelado rapidamente depois de receber reviews terríveis, não por ser uma cópia descarada e grotesca de Bob Esponja, mas porque o desenho era péssimo mesmo. O desenho se passava no mar e tinha uns personagens maravilhosos e doidos, o que recordava muito o elenco de Bob Esponja. O humor era bem estranho porque o desenho tentava fazer uma cópia forçada, mas até que era meio engraçado.
mas não conseguiu alcançar os seus objetivos. Rob Paulson, que fez a voz de personagens famosos e populares como Rafael e Donatello de Tartarugas Mutantes Ninjas, Iaco de Animaniacs, Pinky de Pinky and the Brain e o Máscara fez a voz principal de Coconut Fred. E uma vez ele afirmou que não gosta de lembrar que ele estava envolvido nesse projeto. Yokai Watch. Sem dúvidas que Pokémon é uma franquia japonesa muito famosa e que os personagens obtêm seus poderes de outras criaturas como Pikachu, para que eles lutem uns com os outros em batalhas. E não devia ser uma surpresa, mas foi feita mais de uma cópia grotesca, e um exemplo disso é Yokai Watch. Yokai Watch teve sua estreia em 2013, quase 2 décadas depois do primeiro episódio de Pokémon ser exibido. Yokai Watch é outra franquia japonesa que chegou na forma de videogames, quadrinhos e jogos de cartas. E se passa em um mundo em que Yokai Watch são criaturas sobrenaturais do folclore japonês, além de ter um conceito muito semelhante ao Pokémon. O desenho é bem popular, embora não seja tão popular quanto Pokémon, mas é sem dúvida uma cópia descarada da super icônica franquia original Pokémon. Pixel Pink é um programa de televisão australiano que foi ao ar pela primeira vez em 2009. E pessoal, sendo sincero, é uma merda. É sobre uma menina de cabelo vermelho chamada Nina, que recebe um celular como presente de Natal. O celular parece ter um gênio dentro, chamado de Pixel Pink. Pixel Pink tende a interpretar as coisas incorretamente, e isso resulta em muitas bizarrices, concedendo a ela o desejo de ter poderes. Foi sem dúvida uma tentativa de fazer uma cópia descarada do programa da Nick Os Padrinhos Mágicos. Parece que Pixel Pink foi criada usando um software de animação barato. Os personagens do programa são incrivelmente chatos e não tinha como salvar essa animação. É uma bosta de verdade. O site oficial da série, pixelpink.tv, mostra tudo sobre a série. E esse site, mano, é muito terrível. E tem um som de fundo muito irritante. Pessoal, evitem essa série a qualquer custo, é uma bosta. Johnny Test. O laboratório de Dexter é um desenho autenticamente clássico e moderno. O desenho da Cartoon Network foi ao ar pela primeira vez em 1996 e parou em 1999. E foi revivido em 2001 e continuou até 2003. E em 2005, uma cópia descarada foi criada, Johnny Test. Não tinha exatamente o mesmo enredo, mas a maioria dos personagens era sem dúvida uma cópia descarada. O Johnny foi uma cópia da irmã do Dexter, Didi, enquanto as suas irmãs super inteligentes, Susan e Mary, eram as imitações do Dexter. A mãe do Johnny era como o pai do Dexter, e o pai era parecida com a mãe do Dexter. O problema de Johnny Test é que os personagens eram bem ridículos. E se você achou que a Didi era irritante em O Laboratório de Dexter, dê uma olhada em Johnny Test e você vai saber que é irritante de verdade. E isso também inclui os personagens que não são imitações. Apesar disso, foi um desenho que fez muito sucesso e teve 117 episódios entre 2005 e 2014. E em 2009 começou a passar na Cartoon Network, a emissora que criou o laboratório de Dexter. Street Sharks. Eu podia fazer uma lista com apenas as cópias descaradas de Tartarugas Mutantes Ninjas, mas não se preocupe porque isso seria entediante, e esse será o último. Street Sharks teve 40 episódios entre 1994 a 1997, e nos anos 90, se os escritores sentassem e criassem uma série animada sobre um grupo de mutantes antropomórficos e dar a eles um pouquinho de atitude e colocá-los para lutar com criminosos e grandes vilões, era 90% de garantia que a série seria um sucesso. Shark Street contava a história de 4 humanos com mutações, John, Bobby, Coop e Clint, que se transformavam em tubarões humanoides. Tinham um grande tubarão branco, um tubarão martelo, um tubarão tigre e um tubarão baleia. E juntos combatiam o mal, em particular o Dr. Luther Paradigm, o cientista maluco responsável pela criação deles. Run Wonder Princess. Run Wonder Princess foi um filme animado coreano que foi lançado em 1978. E nem precisa ser um gênio para perceber pelo título que foi uma cópia grotesca de Mulher Maravilha.
E a cópia não para só no título. Quase tudo de Run, Wonder Princess foi copiado na cara dura do personagem famoso da DC. Wonder Princess tem poderes similares ao da Mulher Maravilha e um traje bem idêntico. E a sua transformação foi sem dúvida uma imitação da versão live action de Linda Carter. Essa é uma das cópias mais descaradas que eu já vi. Thundercats. Thundercats sem dúvida foi um desenho fantástico, mas também não há dúvida que foi uma imitação descarada de outro clássico dos anos 80, He-Man e os Mestres do Universo. Thundercats foi ao ar em 1985, 2 anos depois de He-Man e 4 anos depois dos quadrinhos Mestre do Universo. Não dá para discutir qual foi a primeira franquia a aparecer, porque isso é óbvio. O personagem principal era um leão musculoso vestido de guerreiro com um grande poder e uma super espada, como o He-Man. Os principais vilões, Mamra e Esqueleto, eram ambos abomináveis bruxos. Ambos, Lionel e He-Man, tinham parceiros desajeitados e ambos os desenhos tinham um castelo, um lugar para os heróis e o outro para os vilões. E se vocês prestaram atenção, devem ter notado uma semelhança entre essas cópias descaradas, pelo menos as que foram um fracasso, e todas elas têm uma temporada. E esse foi o vídeo de hoje. E se você conhece outras cópias descaradas, compartilhe nos comentários. E não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever e compartilhar para ver mais vídeos como esse.